sobre esse decreto 9.759/19, né, que extingue os conselhos e outros órgãos colegiados. A gente estava aqui com uma relação enorme, né, a respeito de conselhos que realmente não vão mais existir, né? De fato, já nem está existindo mesmo, né? De qualquer forma, a gente vai citar aqui alguns. Olha, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de LGBT, Conselho Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, Direitos do Idoso, Transparência Pública, Combate à Corrupção, Conselho Nacional de Segurança Pública, Relações do Trabalho, Agroecologia e Produção Orgânica, Política Indigenista. Olha, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, também o das cidades, gestor do Fundo também de Habitação para Interesse Social. Bom, são vários, né? E eu queria que você falasse sobre a extinção, né, desses conselhos e órgãos. E parece que já tem uma fake news, né? O Bolsonaro disse que quer terminar com 700, né? Mas não é bem isso, né? Olha, Marilu, então eu tenho 3 eixos aí para a gente entender essa história. O primeiro é realmente de uma linha autoritária do governo Bolsonaro. Esses conselhos, eles não foram criados apenas nos governos do PT, tem conselho aí da época do Fernando Henrique, o Conselho Gestor da Internet no Brasil é uma experiência absolutamente onde o Brasil é uma grande referência mundial sobre como gerir a internet no país, né? Enfim, tem coisas muito avançadas. E tem conselhos que são muito estruturam as políticas. Ou seja, não dá para a gente pensar hoje na política habitacional, na política urbana, sem o Conselho das Cidades, por exemplo, né? Então tem, eu acho que esse primeiro aspecto. Tem um outro aspecto que está ligado justamente essa fake news. Porque o que acontece? O decreto ele é muito amplo. Ele fala de conselhos, de colegiados de maneira geral, ele fala de comitês, mesas, etc, etc, etc. Ou seja, qualquer tipo de colegiado. E aí nós estamos falando de coisas às vezes muito pequenas, né? Uma reunião ali, um grupo interministerial que vai cuidar de um assunto específico e que é criado por um decreto ou por uma portaria de algum ministério e assim por diante. Então, essa fake news que o Onyx Lorenzoni e o próprio Bolsonaro estão divulgando é um pouco passar aquela imagem. Bom, essa turma do PT botou 700 conselhos, está povoando Brasília com movimentos sociais, esse pessoal aí da esquerda, e isso cai muito bem no ouvido do pessoal que apoia esse governo, né? Então, é uma enorme fake news. Na verdade, conselhos estruturados, que têm participação da sociedade civil, não passa de algumas dezenas, devem ser entre 30 e 40. A gente ainda está um pouco dimensionando isso, né? E além disso, acho que tem um outro aspecto que é o seguinte: às vezes o presidente ou o ministro ele cria uma determinada mesa ali, uma estrutura que foi criada, sei lá, em 96, em 2003, em 2005, e que se reuniu 1, 2 vezes e não tá e ninguém não tá atuante, e não foi exatamente, não tá atuante, ou seja, se reuniu ali, cumpriu o seu papel e não houve nenhum decreto revogando a criação. É uma besteira isso, né? Então, eu acho que assim, nós temos, de novo, da mesma forma como se criou lá, quando teve um decreto alguns meses atrás, sobre as 21 mil cargos que foram extintos, né? Na verdade, uma boa parte daquilo eram cargos que estavam previstos, mas que não estavam onerando o Tesouro Nacional, não estavam em funcionamento, né? Então nós vamos conviver muito, porque esse governo ele é especialista em fake news, né? Nós vamos conviver muito com esse tipo de informação. Então é muito importante que a gente possa realmente trabalhar assim, no elemento, assim, ir atrás da explicação que eles dão, né? Porque é muita coisa que não está clara. Então o decreto ele não aponta em nenhum momento fica extinto o conselho, tal. Não, ele fala de maneira geral, né?